O deputado federal José Nobre Guimarães voltou a defender o lançamento de uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, PT, à Prefeitura da capital em 2024. É mais uma sinalização que deixa ainda mais distante PT e PDT na corrida da sucessão do prefeito José Sarto. Agora, nessas declarações de José Nobre Guimarães, o que chamou a atenção, o jornalista Beto Almeida, são as palavras de que o PT poderá ter um nome novo, ou seja, receber um filiado ou uma filiada para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Pois é, Luciano, essa declaração do Guimarães, primeiro, de que o PT terá candidatura própria, essa é uma defesa que ele já vinha fazendo de sempre. A novidade nessas últimas declarações dadas pelo líder do PT na Câmara Federal, o deputado José Guimarães, é de que este nome próprio do PT pode não ser exatamente ainda um novo filiado, aliás, um atual filiado. Então isso abre um leque e abre naturalmente aquelas, vamos dizer o seguinte, articulações e projeções de quem seriam esses nomes. E aí a gente pensa logo em dois nomes. O presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará, Evandro Leitão, que aí a todo momento é cotado como pré-candidato, aliás, é colocado como pré-candidato, mas não se sabe se será pelo PDT, se ele vai deixar o partido, se vai disputar essa campanha, se pretende por um outro partido. Enfim, já se colocou, inclusive, a possibilidade de ele realmente se filiar ao PT. Um outro nome cotado, Luciano, aí nessa questão, que a gente não pode também deixar de lado, é o da própria ex-governadora Isolda Sela, que hoje não é filiada a nenhum partido, ela deixou o PDT, se desfiliou, está no Ministério da Educação com o Camilo Santana, mas é sempre um nome cotado e, inclusive, com essa possibilidade aí, com essa declaração de Guimarães, abre-se, sim, a possibilidade de nós termos essa da Isolda Sela se filiar ao PT. Mas aí também tem outras questões. Ele também falou que tem que ser nomes que estariam, assim, novos também. Então a gente pode pensar também em nomes novos quem? Sei lá, o Guilherme Sampaio, por exemplo, é um nome. A Larissa Gaspar, ela própria já se colocou, Luciano, como uma opção. É gente nova, é nome novo, não é nome que sempre está cotado pelo PT, mas são opções que já existem dentro do partido e que são colocadas. Isso mostra só o seguinte: o quanto essas articulações políticas elas vão ainda amadurecer e como que isso ainda vai pegar fogo à medida que os meses vão passando aí e for se aproximando da necessidade de definição e de melhor amadurecimento de novos nomes. E em Brasília, Beto Almeida, também com o olhar e a participação do líder do governo, José Nobre Guimarães, as articulações avançam para o PP, Partido Progressista, e o Republicanos, que é o braço direito, o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, entrarem para o governo federal. Isso significa dizer que a base parlamentar do governo será ampliada na Câmara Federal, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Uma semana de muita articulação política que abre perspectivas para, neste segundo semestre, o governo construir uma base mais sólida no Congresso Nacional. Uma ampla movimentação envolvendo o líder do governo na Câmara, José Nobre Guimarães, abriu as portas do Palácio do Planalto para o PP e o Republicanos indicarem nomes para a esplanada dos ministérios. Segundo Guimarães, a presença e o tamanho da participação do PP e Republicanos no governo serão definidos pelo presidente Lula, mas a tese de incorporar os dois partidos ao governo já está consolidada. Sob a liderança do senador Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira, o PP começou a nova legislatura com 49 deputados federais. A bancada do Republicanos, braço político da Igreja Universal, soma 40 votos na Câmara. As duas legendas foram aliadas ao governo Bolsonaro, mas com a mudança de rumos políticos e administrativos do país, deputados do Republicanos e do PP não querem ficar longe do poder nem desperdiçar a oportunidade de ocupar cargos e capitalizar obras e recursos para as bases eleitorais. E por essa razão defendem maior proximidade com o Palácio do Planalto. A entrada do PP e Republicanos não deixa, porém, garantia de apoio integral das duas bancadas ao governo na Câmara. Mas, do ponto de vista matemático, a base aliada será engordada com votos que darão tranquilidade aos aliados do presidente Lula. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, política com diálogo, com conversa e naturalmente com atração também de apoio por meio de quem tem a estrutura de poder.
Exatamente isso, e em detalhe, aí ficou dito já, está confirmado, consolidada a entrada de PP e republicanos. O que é que falta realmente decidir? Quais são ou quais serão os espaços que esses partidos terão na esplanada dos ministérios. E aí sim, essa decisão vai caber ao próprio presidente Lula. Não se sabe, por exemplo, se esses partidos, os dois, terão, Luciano, no chamado primeiro escalão do governo, ou se vão ser no segundo escalão, mas que terão cargos no governo, terão. Quais são esses cargos, qual é a importância que esses cargos terão? Aí é que entra, então, o veto e o poder de decisão do presidente Lula. Mostra claramente o seguinte, que a questão é matemática. O presidente Lula colocou isso em outras situações. Ele precisa ter uma base de apoio com uma relação numérica que lhe dê garantias, que lhe dê segurança, tranquilidade para a aprovação de projetos de interesse do governo. E isso passa para ele não enfrentar sustos, Luzenor, como em matérias, por exemplo, que precisa de 2/3 de apoio na Câmara, 2/3 no Senado e ficar contabilizando todo dia os votos. E é isso que ele quer. Pelo menos, embora não seja integral o apoio dessas bancadas, das duas, lógico que nunca deverá ser, mas pelo menos a expectativa do governo é ter 30 parlamentares do PP, 30 do Republicanos, que já lhe dá aí 60 votos e faz a diferença. E como faz? Isso sem contar, claro, por exemplo, e outros partidos que já estão aderindo ao governo, caso do PL, que tem deputados que estão enfrentando a ira bolsonarista, que estão enfrentando a ira, inclusive, do próprio presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, mas dizendo o seguinte, que vão votar com o governo. É o caso aqui no estado do Ceará, do Yuri do Paredão. Yuri que não está, mostrando qualquer preocupação com esse processo que foi instalado aí, que pode resultar na expulsão dele do partido. E nem muito pelo contrário. Nem tem motivos para nem essa tem, preocupação. Aliás, eu acho o seguinte, eu estou começando a aceitar a tese dos bolsonaristas de que expulsar o Yuri do Paredão é um presentão para ele, né? Porque ele fica livre para apoiar sem nenhum problema. Talvez o maior castigo para ele seja mantê-lo de fato na base, ou seja, aliás, no partido, no PL, sem ele ter direito a fundo partidário, sem poder participar de comissões técnicas de nenhuma, em resumo, ficar literalmente no limbo dentro do partido.